Diz o ditado que religião a gente não discute. Mas como temos acompanhado o aumento de casos de violência motivada por diferenças religiosas em um Estado laico, é preciso debater a respeito da intolerância religiosa. Olá! Hoje o Conexões debate um tema espinhoso, a intolerância religiosa no Brasil. E para falar sobre esse assunto conosco, estão aqui no estúdio o professor da PUC Goiás, Alberto Moreira. Ele também é teólogo e doutor em ciência da religião. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá. Bom, também contamos mais uma vez com a presença do professor Flávio Sofiati, que é doutor em Sociologia e também professor aqui na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, para começar, recentemente nós acompanhamos dois casos chocantes de intolerância religiosa, principalmente com pessoas que são adeptas de religiões de matriz africana. Segundo os dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, uma denúncia de intolerância religiosa é registrada a cada 3 dias. Entre 2011 e 2014, mais de 500 queixas desse tipo foram registradas. Nós realmente estamos acompanhando um aumento dos casos de intolerância religiosa ou as pessoas agora perceberam que podem denunciar que isso é um crime? Professor Sofiati, gostaria que o senhor começasse. Bem, esse é um tema, de fato, necessário de ser debatido hoje, porque nós temos uma sociedade que, do ponto de vista religioso, é muito plural, mas apenas na perspectiva do cristianismo. Se for pegar os dados do censo, no caso brasileiro, a maioria, enfim, da população ela é cristã. Então a gente teve uma diversificação do cristianismo no Brasil, principalmente com, enfim, a entrada de novas igrejas pentecostais, evangélicas. Mas você tem grupos minoritários, como por exemplo as religiões de matriz africana, que também precisam de ter esse espaço de liberdade que as religiões cristãs têm, que são a maioria hoje no país. E em muitos casos não temos visto isso, né? Então esses casos de intolerância eles acabam denunciando de fato a necessidade de se debater essa realidade, considerando inclusive que o caso brasileiro, a ideia de laicidade ainda é uma ideia em construção. Porque se for pegar a história do Brasil como um todo, a maior parte da nossa história é um estado, enfim, onde o catolicismo era a religião, enfim, oficial. Depois, com a república, você tem, enfim, a lógica mais secularizante de separação entre Estado e Igreja, mas você ainda mantém, até hoje, uma certa discriminação positiva com relação ao catolicismo e uma discriminação negativa com relação às outras religiões. E as religiões de matriz africana são um grande exemplo dessa discriminação negativa que ainda se tem sobre elas. Não só com relação ao Estado, mas à própria sociedade. Professor, o senhor percebe isso também? O nosso Estado, apesar de dito laico, ele ainda tem um privilégio aos cristãos? Como disse o Flávio, os cristãos ainda perfazem a maioria da população no Brasil. Mas eu gostaria de colocar a coisa num âmbito, talvez num enfoque mais amplo. Os processos de globalização, de desenraizamento cultural, os processos de migração aproximaram os grandes sistemas simbólicos, diluíram um pouco as fronteiras entre eles e gerou, hoje nós todos que estamos, digamos, metidos nesses processos, passamos por uma fase de incerteza, de insegurança, de dificuldade de caracterizar a identidade, e isso a religião muitas vezes serve como digamos assim, um apelo, um recurso simbólico para que as pessoas declarem e fechem muito os seus sistemas de pertencimento. Portanto, a intolerância religiosa não é de forma alguma algo que ocorre só no Brasil. Ela é um fenômeno mundial e, como você falou no começo, crescente. Interessante que aqui os cristãos são a maioria da população e, portanto, recebem ainda um certo tratamento especial vamos dizer, em prejuízo das minorias religiosas, principalmente as religiões de matriz africana,
enquanto que no exterior os cristãos são o grupo mais perseguido mundialmente. Não é? Os estudos têm mostrado, inclusive da ONU, que os cristãos são perseguidos em diversos países, principalmente de onde a maioria é islâmica ou de outra religião. Bom, como o professor Sofiati falou e eu citei na primeira pergunta, nós acompanhamos recentemente 2 casos, né, de uma menina que foi apedrejada por estar com as vestimentas do candomblé, né, da Umbanda, e uma mãe de santo também que sofreu um infarto depois de ter sido perseguida por questões religiosas. Por que os adeptos dessas religiões de matriz africana, principalmente aqui no Brasil, sofrem esse preconceito maior? Tem uma questão também racial ligada a isso, professor Sofiati? Bem, do meu ponto de vista, o principal problema é com relação à própria perspectiva teológica. O cristianismo trabalha muito com a lógica de sagrado e profano, separação entre bem e mal. E essa ideia ela não está presente nas religiões de matriz africana. Essa noção de separação estanque, né, definitiva entre sagrado, profano, entre o bem e o mal, essa referência ela não é algo específico dessas religiões. E muitas vezes isso acaba causando um estranhamento, né, de uma cultura como a nossa, que é predominantemente cristã. Né? Então você tem vários estudos, eu trago aqui o exemplo de um pesquisador norte-americano chamado John Burdick, que fez uma pesquisa na periferia do Rio de Janeiro. Na verdade, na região suburbana da cidade do Rio, mostrando como, né, o crescimento de igrejas pentecostais e neopentecostais era acompanhada da redução quase que imediata de terreiros de religiões de matriz africana, mostrando que há, né, na realidade concreta, muita perseguição de setores cristãos, principalmente do neopentecostalismo, a essas religiões. E do meu ponto de vista, não é a única explicação, mas uma das referências para se pensar isso é esse estranhamento com relação à matriz religiosa, à lógica teológica que acaba definindo esses agrupamentos religiosos. O senhor concorda, professor? Eu concordo em parte. De fato, teologicamente, o cristianismo e as religiões ditas abraâmicas, como o judaísmo, cristianismo e islamismo, de fato, elas estão centradas na ideia de um Deus único e, por si só, tem uma certa propensão a essa intolerância. Mas, historicamente, se formos ver, o fenômeno religioso, o próprio catolicismo que se estabeleceu entre nós, ele é altamente sincrético. Quer dizer, na verdade, teologicamente, doutrinariamente, deveria ter uma incompatibilidade, uma falta de simpatia ou uma antipatia para com um credo diferente. Nós vemos que no Brasil há uma grande simpatia para qualquer forma de expressão religiosa. Há a discriminação, mas há também, historicamente, na prática, eu acho que há uma abertura, uma porosidade para a assimilação de elementos dos outros sistemas simbólicos. Eu daria um pouco de razão àquilo que você começou a dizer. Eu acho que no Brasil a nossa intolerância religiosa ela está assim ligada com racismo, ela está assim ligada com questão de desigualdade social, com uma sociedade violenta e na verdade também com uma carência muito grande de formação religiosa básica, nesse sentido, sobre o fenômeno religioso. Não é? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas continuamos discutindo intolerância religiosa no próximo bloco. Não saia daí. Hoje estamos falando sobre intolerância religiosa com o professor da PUC Goiás, Alberto Moreira, que é doutor em Ciências da Religião, e também com o professor da UFG, Flávio Sofiati, que é doutor em Sociologia. Bom, professor Alberto, o senhor citou casos de intolerância a cristãos, nós vemos aí o crescimento de movimentos armados, como questões do islamismo também. Essa onda de intolerância no Brasil, ela também pode ser resultado de um discurso autoritário? Nós podemos ver no Brasil o crescimento dessas facções até mesmo armadas que se valem de um discurso religioso para praticar a violência? Eu não acredito, sinceramente, e desejo que não, mas eu acho que entre nós seria algo que um tanto difícil de ser pensado. De fato, mundialmente, se nós olhamos, por exemplo, países como a Nigéria, como o Paquistão, como a Índia,
como diversos outros países. Tomemos, por exemplo, o exemplo da Nigéria, onde há um crescimento muito grande do islamismo, movimentos como Boko Haram e outros, não é? Realmente lançam mão de verdadeiras guerras, de rapto de pessoas e de luta armada. No Brasil, eu creio que nós não temos espaço para isso e a população estaria atenta para não se chegar a tais níveis, né, de intolerância religiosa, que nesse caso já não é mais intolerância religiosa, já é perseguição religiosa. Que no passado é interessante porque grupos religiosos que hoje são perseguidos, muitas vezes perseguiram os outros no passado, né? Essa história da intolerância religiosa vem desde a antiguidade. Os cristãos foram muitas vezes agentes da perseguição e também sofreram perseguição por parte de impérios. Então, há uma perda rápida da memória histórica, né? Mesmo aqui que o colega Flávio falou muito bem da questão, muitas vezes, dos evangélicos, dos pentecostais. Nos anos 20, no Brasil, ser pentecostal era algo difícil, porque as pessoas eram alvo da chacota, da discriminação, e se perdeu rapidamente entre algumas setores do mundo evangélico, nem de longe são todos, isso é preciso ser dito, não é? Não são todos, e a maioria dos evangélicos, é claro, não concorda com esse tipo de discriminação, mas alguns grupos agora, por exemplo, se voltam contra as religiões de matriz afro-brasileira, o que é lastimável. E, além do mais, é um crime. Professor Flávio, então tem muito também de cultural nessa questão da intolerância. Religiões ou credos podem mudar ao longo do tempo e se valer do discurso religioso para tentar minimizar outra crença. Sim, como o professor Alberto disse, eu acho também muito improvável no Brasil você ter uma militarização, né, da religião. Todavia, você tem algumas referências militar que são combinadas com a religiosa para se pensar o doutrinamento, a organização, né, de fiéis. Então eu trago como exemplo recente o caso da Igreja Universal, que, né, enfim, né, promoveu os gladiadores do altar. Né? Então, assim, é um tipo de formação religiosa para jovens que combina também alguns aspectos militares com relação ao comportamento, né, à disciplina. Então, esses elementos você encontra em algumas referências religiosas no Brasil que eu diria mais conservadoras. Né? No caso católico, por exemplo, você tem os arautos do Evangelho, que também trazem referências militares, enfim, gladiadoras também, né? Enfim, inclusive eles se vestem como... Ordens militares. Exatamente. Então você tem isso... Bota, né? Exatamente. Então você tem no Brasil essa combinação de aspectos religiosos e militares para pensar a disciplina, principalmente de jovens, mas muito longe de algum tipo de militarização, de organização armada religiosa que vai combater outros grupos. Acho que há um flerte aí com o autoritarismo, que é também próprio da formação histórica do Brasil, né? Nós temos uma herança autoritária, um pensamento autoritário, um flerte com o caudilismo. Então, esses elementos do autoritarismo na cultura no Brasil, eles também pervadem as expressões religiosas. No fundo, o sonho de um mundo ordenado, onde não entra o conflito, onde é fácil dizer quem são os bonzinhos e os mauzinhos, né? Repercute também uma necessidade, talvez, de redução da complexidade da vida social, né? Talvez exerça até uma função um pouco terapêutica, essa redução da complexidade, dizer, não, o mundo tem começo, meio e fim. E aqui são os bons, aqui são os maus, e nós somos bons, devemos combater os maus. É um simplismo que tem consequências perigosas. Portanto, é preciso lembrar que essas expressões são passíveis de criminalização. Né? Claro. E falando dessa criminalização, como que vocês veem a questão da criminalização mesmo, das penas aplicadas a quem tem atitudes ofensivas contra crenças e religiões, que pode ser de até 3 anos de prisão, né? E pode ser agravada se o alvo da prática for uma criança ou um adolescente. Vocês avaliam que essas formas de punição, elas são efetivas e também as pessoas hoje conseguem perceber quando são alvos da intolerância religiosa, como hoje já vem acontecendo um processo com relação ao racismo ou com relação à homofobia? As pessoas se veem vítimas e denunciam, professor Flávio?
Pois é, você tem no caso, por exemplo, do racismo, a partir do momento que se transforma de fato numa lei concreta que é proibido, enfim, né, é um crime, você tem uma certa diminuição, né, de algumas práticas racistas explícitas nas religiões. Então eu pego o caso dos programas enfim, das madrugadas que faziam um combate direto às religiões de matriz africana. Isso você não encontra com tanta frequência depois da lei, né? Então essas leis, elas ajudam, mas o fundamental é as igrejas entenderem, as religiões em geral entenderem que nós vivemos numa sociedade onde o Estado, a partir das suas leis, possibilita a liberdade religiosa, inclusive na perspectiva da procura por adesões, sejam elas quais forem. E as religiões, as igrejas, elas precisam, em contrapartida, entender que há um limite, né? Elas não podem impor, em forma de lei, por exemplo, as suas regras para o conjunto da sociedade. E é fundamental que elas entendam, sobretudo, que a gente, apesar de estar vivendo num país predominantemente cristão, as outras formas de religiosidade ou não precisam ser respeitadas. Então nós temos um crescimento hoje, né, muito grande dos sem religião, que não significa ateus, né, na sua maioria são pessoas que com crenças religiosas, mas sem nenhuma adesão institucional, e que há ainda a presença, né, significativa de grupos minoritários. Daí o exemplo principal aqui são os espíritas e as religiões de matriz africana, que precisam ser respeitadas, que estão inseridas no nosso contexto, que há pessoas que fizeram a opção por elas e essa opção, essa adesão, essa maneira, essa forma de adesão precisa ser muito respeitada. O nosso tempo desse bloco terminou, então a gente vai para mais um intervalo e você continua acompanhando o debate sobre intolerância religiosa no Conexões. Voltamos com o último bloco do Conexões de hoje, que está discutindo a intolerância religiosa no Brasil. Estamos conversando com o professor Alberto Moreira, da PUC Goiás, e também com o professor Flávio Sofiati, aqui da Universidade Federal de Goiás. Professor Alberto, o Brasil é um estado laico, né? Mas nós vemos o aumento de bancadas religiosas, de movimentos religiosos que querem uma ascensão política. Como que nós podemos balancear a política e a religião de uma maneira que os direitos humanos, principalmente os direitos das minorias, sejam respeitados e também as crenças ou não crenças da população em geral? Eu acho que aqui nós temos que tomar em consideração a história conflitiva da jovem democracia brasileira. Quer dizer, esse estado de tolerância, de reconhecimento das religiões por parte do Estado, quer dizer, o Estado não tem uma religião, mas ele se compromete a garantir a liberdade de opção religiosa e também se compromete a garantir, como está na Constituição, o funcionamento das diversas denominações religiosas. Isso tem uma história relativamente pequena. Nós vivemos um certo paradoxo que, por exemplo, que ficou claro naquele famoso chute da santa por parte do pastor von Helder, da Universal do Reino de Deus, porque ao chutar o símbolo de uma outra comunidade religiosa, você não está simplesmente fazendo uma agressão ao símbolo de outra religião. Você está dando um chute, na verdade, na democracia. Porque só um sistema democrático verdadeiro é que garante igualdade de expressão e de opção religiosa. Então, essa democracia que nós tivemos, ela foi uma conquista da sociedade brasileira que nós devemos resguardar justamente e não tolerando de forma alguma essas expressões de intolerância religiosa, de perseguição religiosa, para que as comunidades religiosas, que, é claro, como cidadãs, como pessoas que fazem parte da sociedade, têm todo o direito de se organizar, e inclusive as pessoas de fé têm todo o direito de manifestar a sua opinião na esfera pública, desde que isso não seja um rolo compressor sobre o direito e a opinião das outras comunidades, inclusive daqueles que não professam religião nenhuma, como aqueles que são os sem religião, ou os ateus, que também sofrem muitíssima discriminação. No Brasil, muitas vezes, ser ateu é considerado ser sem caráter, sem moral, sem ética. Então, nós temos ainda um longo caminho a ser percorrido.
Porque eu estou convencido que só vai existir paz no mundo quando existir paz entre as religiões. Professor Flávio, essa questão da religião e do Estado de Direito é às vezes até um pouco complicado. Nós tivemos aqui em Goiás há alguns anos a retirada de estátuas do Parque Vaca Brava, que eram referências a religiões de matriz africana, porque houve protestos, aí o poder público teve que retirar aquilo, teve que atender a manifestações. Como que o poder público também pode se colocar, como que o nosso Estado laico pode se colocar aí entre esses diversos conflitos? Pois é, como o Alberto disse, a nossa democracia ainda é muito frágil, né? E o próprio Estado, eu não daria com certeza que é laico, porque ele nunca foi neutro. O Estado brasileiro nunca foi neutro, até mesmo quando houve a separação entre a Igreja Católica e o Estado, com a República. E quando você tem a Constituição de 88, uma grande preocupação desse setor cristão, né, ligado aos evangélicos, era isso. Como tentar minimizar esses privilégios que o catolicismo acabava tendo com relação ao Estado por conta da sua história, do seu histórico de formação e até mesmo com relação à própria cultura brasileira. Então você tem, a partir dos anos 80 e, enfim, a partir dos anos 90, isso se consolida, a presença cada vez maior dos evangélicos. E se você faz um resgate histórico disso que nós chamamos de bancada evangélica, que é basicamente formada por parlamentares da linha pentecostal, você tem um crescimento, com exceção de 2006, das eleições de 2006, que teve a crise da corrupção, enfim, envolvendo deputados desse segmento social, né? Mas você tem um crescimento, né, dessa bancada, que se consolida em 2010. Né? As eleições de 2010 é um marco, do meu ponto de vista, da presença evangélica na política. Eles influenciaram decisivamente, né, na eleição, principalmente no segundo turno. Em 2014 isso também acontece, agora nas eleições recentes, né? Mas temos que levar em consideração também que no caso brasileiro você teve um processo de separação entre igreja e Estado, mas você não teve algo que em outras regiões do mundo, como algumas regiões da Europa aconteceu, que foi um processo de desencantamento da sociedade. A sociedade permaneceu, a sociedade brasileira e latino-americana, poderia dizer, em quase toda as suas referências mais específicas, permaneceu ainda muito magicizada, permeada de uma perspectiva religiosa mágica e não secularizada ou desencantada como você teve em outros contextos. Então, de fato, hoje a gente tem, enfim, um predomínio da razão no Brasil, mas o campo religioso ainda é muito permeado por referências religiosas magicizadas. E no caso do pentecostal e alguns setores também católicos, como o movimento carismático, você tem essa expressão, não é, mais mágica sendo concretizada hoje na política, no sentido de recuperar um pouco de espaço, né, ou de conquista de espaço ocupada historicamente pelo catolicismo mais tradicional. Então isso acaba gerando uma série de disputas que tem reconfigurado a lógica laica no Brasil, e eu, do meu ponto de vista, penso que o Estado ele é numa perspectiva de uma laicidade ainda em construção. Nós não temos um Estado laico efetivo se formos comparar com o caso francês, que é o caso mais a referência mais emblemática. Porém, também não somos algo próximos do que é os Estados Unidos, que seria de um contexto mais de liberdade religiosa. Do meu ponto de vista, nós estamos, acho que, no meio do caminho, e a ideia de laicidade ainda é uma ideia em construção. Infelizmente, nosso tempo está quase terminando, então gostaria muito de agradecer, professor Alberto Moreira, pela presença aqui no Conexões. Muito obrigada. De nada. E também agradecer novamente a presença do professor Flávio Sofiati, professor aqui da UFG. Obrigada, professor. Ok, muito obrigado. Bom, e o Conexões de hoje está terminando, mas você pode participar do programa mandando sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo vídeos e matérias. Você faz isso pelo perfil do Facebook ou pela página do Twitter. E também pode enviar sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. E para assistir a todos os debates que nós já produzimos até hoje, acesse o blog do programa. Eu te espero na próxima semana. Uma ótima semana para você.